fazer sua automação converter 3 vezes mais. É isso que você vai aprender nessa aula de hoje, onde eu vou te explicar como que você pode fazer para fazer com que suas automações, seja ela de WhatsApp, seja ela de e-mail, seja ela do ManyChat, converta 3 vezes mais. É importante que você assista essa aula até o final para você pegar tudo que eu vou falar aqui, te explicar por que você não está conseguindo converter hoje, ou por que você está tendo alguns problemas ali. Ou seja, tem muitos comentários no post, tem muitos comentários na live, mas não converte. Bom dia, Thaís, tudo bom? Seja todo mundo bem-vindo. Vamos começar a nossa live de hoje. Hoje é uma live de volta, né? Fazia tempo que eu não estava fazendo live, então vamos começar. Eu quero que essa live seja curtinha, mas seja rápida e seja bem direta ao ponto. Então vamos lá. Primeiro de tudo, gente, tem muita gente que chega pra mim e diz assim: Joyce, eu quero que a minha automação converta mais. Tô tendo muito comentário, sempre recebo isso. Tô tendo muito comentário, mas as pessoas chegam lá no final da automação e não converte. Quem aí já passou por isso? A pessoa chega lá no final da automação e não converte, não vende. Isso acontece por alguns motivos, tá? E aí tem muita gente que acha assim: ah, não converte porque não dá pra vender no automático. Não converte porque a minha audiência... essa é a clássica. A minha audiência não compra na automação, porque a minha audiência só compra se eu falar com ela. Gente, isso é super mentira, tá? Todas as audiências que eu já trabalhei, olha que eu já trabalhei em diversas audiências, já trabalhei na audiência de nicho que vende personalizado, nicho que vende artesanato, que são pessoas que são bem mais velhas e até nesses nichos converteram. Tem um caso, inclusive, da minha aluna de mentoria que vendeu mais de 100 vagas em 24 horas no automático. E olha, um nicho onde as pessoas não sabem o que é ManyChat, um nicho onde as pessoas nem sabem o que é automação, mas mesmo assim elas compraram. Então não existe essa de, no meu nicho não vende no automático, é porque o automático não vende. Não. O que você não está sabendo fazer direito é automação para o teu nicho e para a tua pessoa. Porque tem uma coisa que vocês precisam saber. Tem uma coisa que vocês precisam saber, é que a automação ela não vai ser a mesma para qualquer nicho, qualquer pessoa. Não vai. Por quê, Joyce? E vamos lá, esse é um dos primeiros erros que vocês cometem. Vocês tentam vender para a mesma pessoa da forma que, por exemplo, eu venderia dentro da minha automação. Sendo que as pessoas que chegam dentro do meu perfil, elas são muito mais qualificadas, elas já sabem como as automações funcionam, então elas conseguem seguir de uma forma mais fluida as minhas automações. Talvez o nicho de vocês não seja sobre marketing. E sim, quando o nicho não é sobre marketing, você tem que educar as pessoas para fazer com que elas saibam onde é que elas vão clicar, qual é o próximo passo que elas vão dar, que elas entendam, gente, que tem muita gente que tem essa outra crença também. É porque eu não sei fazer uma automação humanizada. Sabe como que você deixa a sua automação humanizada? Falando exatamente da mesma forma que você fala se você não tivesse uma automação. O que vocês têm dificuldade, o que eu quero passar aqui hoje é que às vezes você quer deixar a automação muito robotizada, tá? Você deixa a automação muito robotizada, isso tira esse foco do é um pouco mais humanizado, e aí sim fica parecendo um robô falando com a pessoa. Tem gente até que começa: oi, eu sou o robô da fulaninha. Cara, se você quer deixar mais humanizado, traga mais consciência para a pessoa que você tá falando ali com ela. Tem como deixar, e aí, obviamente, às vezes você não sabe como fazer isso, mas tem como deixar a automação de uma forma muito mais fluida. E qual o processo, Joyce, que a gente pode utilizar? Qual o processo que a gente pode utilizar para deixar essas automações mais fluidas, né? Então eu já passei aqui por algumas coisas que vocês acham que não é verdade, tá? E aí eu digo isso muito, gente, porque assim, não sei quem me conhece, quem já sabe um pouquinho mais, até comentem aqui quem é novo, quem já me conhece. Eu, gente, já trabalhei com mais de 30, 40 nichos diferentes, já automatizei diversos outros nichos, estou como gestora de automação há mais de 2 anos, então assim, são anos de experiência e anos colocando automações dentro de negócios diferentes e fazendo isso funcionar para venda. Eu sou especialista em automação de alta conversão.
Eu não sou a pessoa que vai automatizar só para ajudar ali no atendimento. E isso não tá errado, tá, gente? Às vezes a gente precisa realmente automatizar só uma parte de atendimento. Às vezes a gente precisa automatizar um processo. Mas eu sou focada em automação de autoconversão, automação para venda. E o que eu tô falando aqui para vocês e o que vocês sempre vão me ver falando aqui nas lives são automações para venda. Sempre focado para venda. Por quê? Porque antes de ser gestora de automação, eu já trabalho nos bastidores como coprodutora. Então o meu foco sempre foi como que eu posso fazer com que o meu negócio venda mais e como que eu posso fazer com que isso seja mais leve, seja mais fluido. E aí por isso que eu comecei a falar muito sobre gestão de automação de autoconversão para venda de produto digital, para ter mais aplicação numa consultoria, numa mentoria. Então aqui é o que vocês vão aprender dentro do meu perfil, ok? Então vamos lá, vamos para o conteúdo em prática do que vocês devem fazer, tá bom? Então já peguem papel e caneta, anotem, porque isso vai ser muito válido. Isso é o que eu tô sempre falando constantemente nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, nas tutorias que eu dou também para outros grupos de mentoria, outros grupos de master. Então fiquem atentos, porque é o mesmo conteúdo que eu passo para quem já fatura 5 dígitos mensais, 6 dígitos mensais e, obviamente, quem já tem esse tipo de faturamento, todo mundo já utiliza automação. Então se você não está usando, você está ficando para trás. Então vamos lá. O que você vai fazer? O que você vai fazer nesse primeiro momento? Quem aqui já usa automação? Comenta eu. Quem não usa, comenta não uso, para eu saber. Mas o primeiro passo que a gente vai dar, gente, antes da gente ir olhar para a automação em si, é olhar para o nível de comportamento do teu cliente. Pode ser que você olhe e diga assim, ah não, ManyChat ou automação que eu vou utilizar, é só colocar lá um textinho e vai dar certo. Não é, não vai. Por quê? Porque você tem que olhar para o nível de comportamento do teu cliente. Qual o nível dele para ele fazer uma compra? Quantas vezes ele demora conversando contigo para ele comprar de você? Quais são as etapas que ele passa ali para comprar? Se você não usa automação ainda, gente, usem. Primeiro de tudo, mapeie o que você já faz na mão, no X1, né, que a gente fala. O que você está fazendo na mão? Eu vou lá, eu converso com o meu cliente, eu entendo qual é a principal dificuldade dele, aí depois eu passo uma outra mensagem, ou então eu envio um áudio. Qual é o processo? Isso, gente, é básico de todo empreendedor. Vocês precisam ter mapeado o processo de venda de vocês. E aí pode mapear o processo de venda de vocês no direct, o processo de venda de vocês no WhatsApp. Por que eu falei que é baseado, o primeiro tópico é isso? As automações são baseadas no comportamento do teu cliente. Por quê? Teu cliente compra mais pelo direct? Teu cliente compra mais pelo WhatsApp? Onde que teu cliente está comprando mais? Joyce, por exemplo, eu vendo produto digital, eu vendo muito no meu direct. Maravilha, então você vai focar em automatizar ali o teu direct. Não, Joyce, quando eu vou vender consultoria, mentoria ou meu serviço, geralmente eu vendo muito no WhatsApp, porque eu tô lá no WhatsApp, mando mensagem para o cliente, eu peço para ele me mandar algumas informações, então eu sinto que eu converto mais pelo WhatsApp. A Thaís falou, mais pelo WhatsApp. Então, se você sente que converte mais pelo WhatsApp os produtos principais que você deseja, o teu foco não vai ser olhar para o ManyChat em si. Por exemplo, não vai ser focado em olhar para o teu direct, o teu foco vai ser focado, né, para vender mais pelo WhatsApp. Então, o que você vai fazer? Em vez de focar em automatizar ali o direct, vai focar em automatizar o WhatsApp. E aí o direct ele vai ser uma porta de entrada para essas pessoas entrarem pelo teu WhatsApp e no WhatsApp ter a conversão, tá? A venda pelo automático. Então, primeiro de tudo é isso. É alinhar o que você faz no teu processo de vendas, tá? Então, pega as mensagens, todas as mensagens, gente. Eu tenho tudo aqui sempre salvo. Eu tive uma conversa aqui que converteu. A pessoa comprou a minha mentoria nessa conversa aqui. Joyce, eu tive essa conversa aqui no direct que vendeu meu produto digital. Eu tive essa conversa aqui que vendeu minha mentoria, minha consultoria. Beleza, salva tudo, pega todos esses dados, coloca no Word. Eu sempre costumo colocar no Word, tá? Coloca no Word, esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender onde que eles compram mais cada tipo de produto que você tem dentro da tua esteira. Joyce, produto digital eles compram muito no direct. Joyce,
minha consultoria, minha mentoria, eles compram mais no WhatsApp. Deixa eu pensar aqui em um outro canto. Joyce, eles gostam muito de ler e-mail. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente tem um expert aqui que ele é contador e ele vende para contadores. A galera que é de contabilidade, a galera de departamento pessoal, a galera que precisa ler muito, que tem que sempre estar atenado com matéria, que tem que sempre estar atenado com o que está acontecendo no mercado e tem costume de ler, eles vendem muito por e-mail. Então, eles vendem muito por e-mail, não, eles leem muito e-mail. Então, né, a gente em contrapartida, como eles leem muito e-mail, eles estão muito focados em, meu Deus, chegou um e-mail novo, eu preciso ler, eu preciso me atualizar. Como eles estão muito focados nesse ponto aqui, quando eu envio o e-mail para eles, eles leem. Né? Obviamente, tem que ter uma boa cópia, mas eles leem e compram. Então, a audiência dele em específica compra por e-mail. Só que aí vamos para um outro contraponto e por que vocês precisam entender muito da audiência de vocês. O outro contraponto eu já tive algumas alunas e mentoradas que falavam para o nicho de artesanato. Nicho de artesanato em si, eles não leem muito e-mail, eles não têm costume de abrir e-mail, eles usam e-mail só porque realmente já tem e pronto. Mas eles não têm costume de ler e-mail. Então, a venda por e-mail, nessa automação de e-mail, vai ficar muito mais difícil. Por quê? Porque eles não têm costume de ler. E para facilitar a tua venda, tu tem que chegar no teu cliente de uma forma mais fluida e de uma forma mais fácil. Então, o e-mail para esse tipo de caso não funcionaria, tá? Então, não seria válido. Mas aí, em contrapartida, eles compram muito por WhatsApp. Porque eles estão todo santo dia ali dentro do WhatsApp deles. Então, eles compram muito pelo WhatsApp e compram muito pelo direct, tá? Então, entendam quais são os canais de vendas que é mais fácil, que é mais propício do cliente de vocês comprarem. Inclusive, se vocês quiserem, comentem aqui. Joyce, eu vendo muito pelo direct, vendo muito pelo WhatsApp, nunca tentei e-mail. E observa qual o padrão de comportamento de compra do teu cliente. Por exemplo, no caso da Thaís, eu sei que a Thaís ela tem uma expert que fala sobre essa parte de redação e tudo mais. Então, eles têm essa propensão de ler muito, né? Então, provavelmente, eles vão querer ler muito e-mail, tá? Então, é um ponto a se focar. Na sua mentoria ensina vários tipos de automações e canais de vendas? Sim. A gente ensina todos os pontos de canais de venda com automação. A gente coloca tudo... Na verdade, vou até pausar aqui só para explicar isso, né? A gente, dentro da mentoria Ponto de Virada, é uma mentoria individual. Não é uma mentoria em grupo, é uma mentoria comigo, meu sócio Max, que até já conhece. E é focado em automatizar todo o teu negócio, né? Baseado no teu cliente, obviamente, e escalar o processo de venda, tá? Então, é focado em colocar automação e escalar tuas vendas com a automação, com estratégias de automação, certo? É isso que é a mentoria. Ela é focada inteiramente em escala. Então, a gente teve agora uma aluna que ela entrou faturando 14 mil e agora ela tá faturando 27 mil, tá? Então, assim, é todo focado num processo de escala de venda de forma automática. Agora você perguntou, e no caso de e-commerce? Então, no caso de e-commerce, é o mesmo processo. Vende muito pelo WhatsApp, vende muito pelo direct, vende muito pelo site. Como que eu posso facilitar para as pessoas chegarem no teu site? Eu posso facilitar pelo direct. Então, no teu caso, seria mais automatizar esse processo do direct para levar a pessoa até o site. E se vende no WhatsApp, obviamente, automatizar o WhatsApp também. O Gelson falou, diversificar pontos de contato com o cliente é essencial. Exatamente. Gente, o Gelson é um gestor de automação incrível também. Fico muito grata por ter tantos amigos incríveis nessa área. Então, tá. Então, assim, só para vocês entenderem. Esses são os dois pontos que eu analiso, tá? Os dois primeiros pontos. Vamos pro terceiro ponto. Oferta e promessa. Oferta e promessa não. Oferta, tá? O que acontece? O que eu vejo muita gente errando? E aí diz assim, a automação não serve pra mim. Muita gente erra na oferta que vai fazer dentro da automação. Então, às vezes, você tem, por exemplo, muitos comentários, muita gente interessada no teu produto. Quer dizer, tem dois tipos de erro, tá?
Vai ter muita gente que vai ter muitos comentários dentro do post, vai ter muitas pessoas interessadas. Mais uma, primeiro, que você não deixou claro no teu conteúdo que você vai fazer uma venda no final. E no segundo ponto, você deixa até claro, mas a oferta não é irresistível ou a oferta não condiz com o que você falou no conteúdo. Isso acontece demais. Então tem muita gente que erra na parte da oferta em si. Em como você vai criar uma oferta, né, irresistível para aquela pessoa que está vindo pela automação. Joyce, como que eu crio essa oferta irresistível? Gente, analisando a persona de vocês. Analisando por que ela vai ter que comprar aquele produto, qual vai ser os benefícios que ela vai ter por comprar aquele produto, qual vai ser as vantagens, quais vai ser as desvantagens, como que ela pode, quais são os benefícios que ela tem de comprar só pelo direct. Então, isso tudo faz com que você tenha um bom resultado dentro da tua automação. O que eu costumo falar aqui? Que você tem que analisar muito bem por que aquelas pessoas estão comprando e dar motivadores para ela comprar naquele momento, para ela não deixar para depois, e também trazer reforço de por que você está falando que aquela automação serve e se realmente ela serve. Porque às vezes a pessoa ela não tem depoimentos, então ela fica perdida. E uma coisa que eu vejo que acontece muito e que vocês não podem errar é ter automação que são só 2 mensagens para vender um produto de, sei lá, 500, 700 reais, onde você não explica sobre o produto, onde você só fala sobre ele pouquinho ali e no final você já leva para um checkout. Então isso é um dos fatores que faz com que menos converta. Por quê? Porque a pessoa está ali, ela chega, ela quer mais informações do produto, tu fala 2 palavras sobre ele e manda para o checkout. A pessoa não vai entender. E aí tem muita gente que fala isso pra mim, já minha automação vendia super, hoje em dia não vende tanto quanto. Por quê? Porque você antes tinha um público quente, que já te conhecia, que passou por algum funil muito bom de stories e tudo mais, e aí chegou lá, já entendia sobre o produto, e agora você não tem mais esses tantos gatilhos. E aí a pessoa chega lá fria, é um lead frio, e ela não sabe por que ela vai ter que comprar aquele produto de você. Então ela ativa, ela não entende e ela sai e você perde o cliente. Então, é um dos erros que muita gente comete aqui, é exatamente isso. É errar nesse quesito de fazer uma boa oferta dentro da automação e uma oferta que faça sentido. E uma outra coisa que também erram muito é a parte do remarketing. A Thaís falou, o preço influencia? Sim, dependendo do nicho. Vai ter nicho que vai aceitar preços maiores para você vender dentro da automação e outros que vai aceitar preços menores dentro da automação. Tudo vai depender do nicho e do posicionamento do expert. Se eu tenho uma expert que é posicionado para high ticket, por exemplo, vender automação no direct com um ticket mais alto não vai ser tão problema. Por quê? Porque ele já tem um posicionamento high ticket e as pessoas esperam que a oferta seja high ticket, tá? Então isso já está muito impregnado dentro da cabeça da pessoa. Então ela não fica mais, é um produto, eu vou pegar um produto barato. Não, ela não vai pensar isso porque ela já sabe que o expert está posicionado para um produto high ticket, tá? Então, o que influencia na hora de decisão de compra de uma pessoa? E aí a gente está falando muito sobre decisão de compra aqui, porque é isso que influencia na hora da venda. Imagina que a gente está vendendo, né? A gente continua fazendo o processo de venda, só que a gente coloca uma automação para vender por você. Então, a gente continua avaliando o processo de decisões de compra de um cliente. Então, o que influencia na hora do preço? Posicionamento e o nicho que aquela pessoa atua, tá? Esses 2 fatores vão influenciar na hora da compra da pessoa. Tá. Então, tendo dito isso, esse é um outro erro que muita gente comete, é criar automações curtas demais ou longas demais. E aí, vamos para o problema da longa que eu falei agora da curta. Joyce, e eu não sei qual é o grande ponto aqui que vocês têm, mas tem gente que o sonho é fazer a automação maior do mundo. E eu tava vendo, e eu fiquei muito feliz esses dias, porque eu vi que tem uma pessoa que é grande no mercado que bate na mesma ideologia que eu tenho. Eu não acredito, gente, que a maior automação vai ter a maior conversão. Porque não é essa a diferença. Não é essa a diferença que vai ter. Não é, quanto maior minha automação, mais vendas eu vou ter. Eu já vivenciei isso na prática.
com outros amigos, com outros experts que tinham automação gigantesca e a pessoa não seguia até o final. Ela não tinha paciência de seguir até o final. E aí automações menores convertiam muito mais dentro do nicho do que automações maiores. Então esse é um outro tipo de crenças assim que as pessoas têm que fazem com que ela erre e não venda no final. Eu quero sempre construir a maior automação, porque parece que tipo assim, brilha nos olhos de vocês, de quem tá iniciando ali de automatizar, porque fica muito bonito na tela, mas na prática, vai vender? Se não for vender pra mim, por exemplo, Joyce, não serve, não sei se pra vocês. Joyce, eu só quero ter uma automação bonita na minha tela. Tá, não, pra mim não é o ideal. O ideal é uma automação que funcione para aquilo que ela foi feita, para aquilo que ela foi construída. Então, em sua grande maioria, às vezes vocês pecam no quero fazer um negócio muito extraordinário, mas o muito extraordinário não vende. E eu fui entender isso quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro grande projeto. Era um projeto que já faturava mais de 7 dígitos por ano. E aí eu ficava sempre pensando, nossa, a estrutura dela deve ser incrível. Eu tenho que fazer as melhores automações no sentido de ser as maiores e tudo mais. E aí quando eu fui começar a fazer, ela disse assim, Joyce, eu quero que tu faça esse básico aqui. E eu tenho certeza que ele vai funcionar, porque a minha audiência ela é mais simples, ela compra mais rápido e tudo mais. E nessa hora eu fiquei olhando assim, caramba, como assim? Eu tô no projeto de 7 dígitos. Precisa ser as coisas maiores, precisa ser um negócio mais rudimentado, precisa ser XYZ. Porque eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Não, 7 dígitos por ano, a pessoa que faz mais de 1 milhão por ano, tem uma estruturação de automação incrível, no sentido de ser muito grande, tá? Porque é o mesmo processamento que talvez vocês tenham. E quando eu entrei, eu vi que eram as mesmas automações que eu fazia no meu perfil, que é menor e que ainda não atinge os 7 dígitos por ano. Eu olhei e disse assim, caraca, é o simples. Então entendam. E isso foi um dos aprendizados que eu tirei dentro desses projetos que eu estive. O básico funciona até para quem fatura 1 milhão por ano. O básico funciona até para quem fatura 1 milhão por ano. Levem isso dessa live. Se vocês levarem isso dessa live, vocês vão conseguir destravar muita coisa que está impedindo vocês de ir para o próximo dígito. Tá? O básico funciona. Você só precisa colocar em prática. E até mesmo para quem fatura 1 milhão por ano. Tá? Então, isso é muito importante que vocês saibam. Não queiram complicar as automações, queiram simplificar, mas queiram ter automações de alta conversão. Porque é isso que no final das contas vai fazer com que você venda todo santo dia no perpétuo com lucro e previsibilidade. Certo? Então, esse ponto é muito importante. Até aqui, a live fez sentido? A aula tá fazendo sentido para vocês? Comentem aqui para mim. Tá. E tendo dito tudo isso, deixa eu pensar aqui. Já passei por todos os processos, falta um. Tendo dito tudo isso, o que vai impactar também, né? O que vocês precisam adicionar também dentro dessas automações de alta conversão são o quê? Além de ter uma boa oferta, é ter um bom remarketing. Entenda, às vezes a pessoa não vai comprar na primeira mensagem, ela não vai comprar na segunda mensagem, mas ela vai comprar na terceira. Às vezes ela simplesmente esqueceu. Ela abriu lá, ela ativou, ela quis, mas ela esqueceu. Então você precisa ter um bom remarketing dentro das suas automações para aumentar o teu potencial de venda. O remarketing ele pode ser feito de algumas formas. Ele pode ser feito, por exemplo, dependendo, né? Se você for fazer ali dentro do WhatsApp, você pode fazer de 3 em 3 dias. Se você for fazer no seu direct, você pode mudar o estímulo do remarketing, ou seja, às vezes você manda um áudio, às vezes você manda um vídeo, às vezes você manda algum modelo, algum exemplo, às vezes você manda só uma frase perguntando se ela ficou com alguma dúvida. O remarketing você pode ir mudando os estímulos até encontrar qual é o estímulo ideal da tua audiência, tá? E até o que faz sentido para ela, certo? E deixa eu ver o que mais. Tá. E aí um outro ponto que vocês precisam entender. Eu tô falando de automação de alta conversão, mas eu gosto muito de falar também para escala, tá? O que vai te fazer escalar com as automações? Vender mais, colocar 10, 20, 30 mil por mês só com produto que vende no automático. Vai ser a parte da escala disso
com os conteúdos que você já acertou. Então, quando você constrói tudo que eu falei aqui, né, mapeia tudo que eu falei, coloca ali em prática e deixa tudo redondinho, já está vendendo, já fez a primeira, a segunda, a terceira, a 10ª venda, ok. Quando ele já está todo redondinho, o que você vai precisar fazer? Trazer mais pessoas para dentro dessa automação. O que a gente costuma falar que a gente está fazendo aqui e realmente é o que a gente está fazendo, né? A gente coloca muito foco no turbinar. Quando a gente vai fazer esse tipo de funcionalidade, a gente não mexe dentro do tráfego, no gerenciador nesse caso, mas a gente coloca muita gente vindo do turbinar. Por quê? Porque a pessoa ela passa pelo teu perfil e ela já se aquece para comprar qualquer produto teu e já gera muito mais confiança. Então, colocar no turbinar para trazer mais pessoas para dentro dessa automação é a melhor parte. E aí, como que você faz com que essa automação sempre esteja convertendo? Uma outra coisa que eu falei esses dias foi a automação ela é infinita, né? Porque você coloca lá até a automação, sei lá, parar de funcionar, ela vai demandar um tempinho ali. Só que ela pode até não parar de funcionar, mas vai ter um momento que ela vai parar de converter. Por quê? Porque vai entrar novas pessoas, vai entrar pessoas com outras dores específicas, vai entrar pessoas que têm outras demandas, vai entrar pessoas que querem comprar o teu produto por um outro ângulo. Às vezes, gente, o que acontece? Entram muitas pessoas que estavam pelaquela dor X, mas aí depois começa a entrar muitas pessoas que estão com a dor Y. A dor X e a dor Y resolvem dentro do seu produto. Só que aí o que você tem que fazer? Mudar o ângulo da copy dentro da tua automação para fazer com que mostre para ela que resolve a dor Y que ela tem também. Tá? Então isso é importante, vocês ficarem mapeando quais são as dores que a pessoa tem. Como que vocês vão fazer isso? Pesquisa, tá? Como que vocês podem fazer a pesquisa? No produto de vocês, logo na primeira e na segunda aula, coloquem, perguntem por qual post ela veio, por que ela comprou o seu produto, o que fez com que ela comprasse, porque essas 3 perguntas vão dar base para você ficar mudando a tua automação. A gente vai lá, vai ler, vai entender e vai fazer a alteração dentro da automação. Pô, ela comprou por causa disso, ou ela comprou por causa desse conteúdo, então tem que fazer mais conteúdos como esse, tá? Então sempre tenham pesquisas. E como que você pode fazer para as pessoas responderem mais suas pesquisas? Coloca algum presente para ela ganhar. E aí, se vocês quiserem que tenha mais resposta, o que vocês podem fazer também? Ela comprou? Recebe uma mensagem de boas-vindas de forma automática e logo em seguida já manda, olha, eu estou fazendo aqui uma pesquisa premiada e os alunos que responderem vão ganhar X presente. E aí já manda a pesquisa para ela de cara, porque aí não tem muito tempo para ela ficar pensando se ela vai responder ou não. Ela já comprou? Ela já vai lá, responde a pesquisa, já sabe por que comprou, porque acabou de comprar. E aí você já tem uma pesquisa que é mais fluida e que vai te dar mais base para você fazer conteúdo, para você criar mais estratégias para trazer mais gente para dentro da automação e vender e converter cada vez mais. Esse processo de escala é muito processo de pesquisa, é muito processo de você criar alguns novos conteúdos e também ficar fazendo ajustes finos dentro da automação, tá bom? Gente, é isso. Até aqui, deu para entender? Deu para pegar boas sacadas? O que vocês vão colocar em prática depois dessa aula? Coloquem em prática, verdadeiramente, coloquem em prática, porque tudo que eu tô falando aqui são coisas que a gente já está validando. E vamos lá. Quem aqui quer escalar os resultados, quer aumentar a conversão, quer transformar, né, a tua automação para vender cada vez mais por você e ter mais lucro? É isso que eu acredito dentro de uma automação. É uma automação que dá lucro, é uma automação que dá resultado, que gera resultado. Então, o que eu resolvi fazer para vocês hoje? Hoje, para quem quer realmente tirar aquela automação que não converte para uma automação, transformar em uma automação de alta conversão que vende todos os dias por você, eu resolvi fazer uma oferta especial para quem está dentro dessa live, para quem está assistindo essa aula, e vai ser só para quem está assistindo essa aula. Então fiquem aqui atentos, vai durar apenas 1 hora essa condição especial. Ontem eu estava até falando com o Max sobre isso. Vai durar 1 única hora. E se vocês querem ter meu olhar dentro da automação de vocês e entender o que vocês estão errando ou o que vocês podem fazer para automatizar o teu negócio agora, escutem com muita atenção, porque essa oferta nunca foi vista, eu nunca fiz. A primeira vez vai ser aqui na live. E quem já estava paquerando ali na minha consultoria já vai ter um belo de um desconto. Porque quem viu o valor da minha consultoria agora, ela aumentou. Ela hoje está de R$1.000.
mas eu fiz uma oferta especial para quem estava aqui na live, para quem está aqui na live. Então vamos lá, deixa eu explicar essa oferta especial para vocês. Hoje, somente hoje, eu estarei liberando aqui para vocês, para quem está assistindo essa aula, um diagnóstico de automação. O que vai ser esse diagnóstico de automação? Vai ser uma reunião comigo que você vai ter durante 50 minutos, onde eu vou analisar contigo 3 fluxos teus que você deseja para vender seu produto digital, mentoria, consultoria, enfim. Eu vou analisar esses 3 fluxos e eu e minha equipe, minha copy, vai analisar e te passar as melhorias tanto da automação quanto da copy para você ter essa oferta irresistível dentro da tua automação. Tudo isso que eu te falei aqui, a gente vai analisar dentro da tua automação e passar um relatório de melhorias. Você vai ter uma reunião de 50 minutos comigo, 3 fluxos de automação analisadas, um relatório de mentoria, relatório de automação e de copy também. E o melhor, Joyce, eu ainda não sei criar, eu tenho muitas dificuldades e tudo mais. Eu tenho muita dificuldade de criar as automações, eu só gosto de copiar e colar e ter aquilo ali pronto. O que você vai ter também dentro dessa oferta? Você vai ter acesso ao Kit Direct automático, que são basicamente acesso a mais de 20 fluxos meus que já estão validados, que já vendem para mim, que são fluxos de alta conversão, que convertem mais de 15% em vendas. Então vocês vão pegar esses mesmos fluxos, por exemplo, Joyce, eu ainda não tenho automatizado. Não tem problema, você vai adquirir o diagnóstico, você vai automatizar e depois disso eu vou analisar por você. Então, dentro dessa oferta, você também ganha o Kit Direct automático para eu analisar os fluxos que você vai colocar em prática e ter essa reunião para você saber como que você vai seguir os próximos passos, tá bom? E tudo isso, gente, valeria em torno, pelo menos ali de 697, que era o valor que eu tava fazendo antes das minhas reuniões. Mas, para quem estiver aqui e durante 1 hora, vai conseguir garantir essa oferta por apenas 397, tá? Então, se vocês tiverem interesse, comentem a palavra D3X, que vocês vão conseguir garantir essa vaga, né, dentro do diagnóstico. Não vão ser muitas vagas, acredito que vão ser só 3 vagas que a gente vai estar liberando. Então, comenta aí D3X, que vocês vão poder garantir a vaga de vocês dentro do diagnóstico. Provavelmente já vai acontecer na próxima semana, e aí você já vai ter ideia de como automatizar o teu negócio. Deixa eu até responder aqui a uma dúvida que surgiu. A automação é para quem vende a partir de qual valor? Então, não tem valor definido, tá? Tipo assim, é só para quem vende a partir de X valor. Não. Eu já vi gente vendendo automação de produtos de R$9, de R$10, de R$1.000. Inclusive, eu já tive clientes que eu fiz algumas automações para vender produtos de R$1.000 para cima, tá? Então, eram produtos que a pessoa tem como core do negócio dela, vende um produto de 997 porque é um produto de formação. Então a gente construiu automações para vender produtos de 997 para cima. E aí o que a gente precisa dentro dessas automações que são um ticket um pouco mais alto? A gente precisa aqui trabalhar mais com o imaginário da persona e trazer uma copy mais rebuscada, tá? Então o que eu tô falando? O que seria esse imaginário da persona? Primeiro, a gente tem que mostrar para ela o que ela vai alcançar depois que ela tem aquele produto. E em segunda parte, a gente tem que explicar por que essa metodologia é diferente das outras que existem dentro do mercado. O processo de convencimento e o processo de venda desse cliente ela é mais difícil. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Comente. Peraí. O processo, gente, de venda, ele é diferente, tá? Só para vocês entenderem. O processo de venda de produtos de ticket mais alto, ele passa por alguns pontos. Ele passa pelo ponto de convencimento de que aquele produto vai resolver o que ela precisa, tá? Então a gente precisa ter isso muito mapeado, quais são as principais dores. E a gente passa por um outro ponto que é de metodologia, que é explicar por que aquela metodologia é diferente das outras que já existem dentro do mercado, tá? Então, dentro da copy, e como que eu faço geralmente a copy? Copy de produtos de ticket mais alto, eu faço bem baseado no que já está convertendo da página de vendas, tá? Então, eu analiso a página de vendas, eu entendo os pontos de gatilhos que existem ali dentro da página de vendas e eu vou elaborando a automação. Só que uma automação, gente, quando a primeira fase dela, eu digo assim,
a primeira fase da automação, ela nunca fica perfeita. Ela sempre precisa de ajuste, tá? Então eu faço a primeira fase da automação, eu peço para o cliente testar, então testa, coloca gente dentro dessa automação para a gente fazer testes. Depois que ela faz testes, entra gente ali dentro, aí eu começo a fazer a alteração de copy. Ó, eu tô sentindo que as pessoas não estão indo até o final aqui nesse ponto. Ou eu tô sentindo que ela tá tendo essa dificuldade aqui em algum momento aqui específico. Ou não tá convertendo por conta disso aqui. Então a gente fica fazendo modificação de copy até ela ficar 100%, tá? Então a gente modifica ali as copies, modifica ali a parte da automação também, vê onde é que tem gente saindo, melhora. E por que eu gosto muito da automação? Porque diferentemente do tráfego, eu consigo ver aonde o meu cliente está parando. No tráfego, nem sempre você consegue ver e ter esse olhar muito refinado. Pelo menos para quem não entende. Por exemplo, eu não entendo de tráfego. Então, eu não consigo saber onde é que meu cliente estava parando ali dentro daquele processo de vendas. Mas na automação eu consigo. Porque eu sei qual é a mensagem que ela não leu. Eu sei qual é a mensagem que ela leu. Eu sei o que gerou de dúvida. E sempre as dúvidas eu coloco ali dentro da automação. Então, dentro da automação, é um processo muito mais simplificado. Eu sei se a pessoa chegou até a página ou não. Eu sei quantas pessoas bateram dentro da minha página. Então, assim, eu sei que 100 pessoas chegaram dentro da minha página. Quanto foi a minha conversão? Eu sei também quanto foi a minha conversão. Então, às vezes, o problema pode ser na página. E eu vou saber resolver o problema da página porque eu estou sabendo os dados antecipadamente do que está acontecendo ali dentro da minha automação. Tá? Então, isso facilita muito o processo. Isso deixa o processo mais fluido. Isso faz com que você consiga vender mais. Você se torna meio que um analista. Você fica analisando dados e melhoria. E assim você vai escalando o processo. A Sabrina disse assim, o meu povo parece que lê e não responde. Sabe? Uma coisa que eu estou testando aqui agora, que depois eu vou passar para vocês, é claro, é entender se essa pessoa ela é curiosa. E aí ela só está entrando na minha automação porque é por curiosidade. Ou se ela realmente quer comprar. O que eu tô fazendo aqui dentro da minha automação de consultoria, que ontem foi bem engraçado. Dentro da Thaís, se você se sentir convidada, vem pro diagnóstico, que aí a gente trata dentro do diagnóstico outras automações também, tá? Não vai ser só a parte de direct, não. Vai ser outras automações, vai ser baseado bem no que eu falei aqui, né? A gente vai fazer uma análise, um diagnóstico de como que tá tuas automações e aí vai passar as melhorias. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para eu contextualizar. Estou fazendo algumas automações aqui para venda de consultoria. Só que a venda de consultoria e o público que eu atendo dentro da consultoria é um público que já usa automação, é um público que já sabe o que é automação, é um público que já tem uma dor muito específica. Então eu sei que as dores da minha persona, e eu analisei isso muito bem, e eu sei quem é que vai comprar minha consultoria. Não é todo mundo. Então eu tô vendo que tem muito gestor de automação ativando a minha consultoria. Pra ver e tudo mais. Gente, não tem problema nenhum. Mas aí o que foi engraçado foi, como eu sei que tem muita gente que é gestor de automação que tá ativando para conhecer por dentro, eles não sabem qual é a dor específica da minha audiência que continua o fluxo. Então tem muita gente que tá parando pela metade dentro do meu fluxo. Por quê? Porque tem algumas perguntas, eu não vou dizer qual é. Tem algumas coisas que a pessoa tem que clicar e quando ela clica, se ela não for o lead que vai dentro pra minha consultoria, a automação acaba. Eu mando uma mensagem pra ela, né, pra ela me responder e a automação simplesmente acaba. Porque esse processo de guiar essa pessoa dentro da automação é um processo que ela só vai até um certo ponto. É um processo que ela só vai para quem eu sei que quem tem potencial de comprar. Quem não tem potencial de comprar, ela fica no meio do caminho. Mas, obviamente, não é que ela fica no meio do caminho e eu não vou dar atendimento. Ela fica no meio do caminho, eu mando um áudio depois se ela me responder. Por exemplo, ontem foi muito engraçado. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Teve um gestor de automação que ativou minha automação. E aí ele colocou uma das categorias que não continuava a automação até a consultoria. E aí eu mando uma mensagem que é a seguinte: oi, tudo bem? Me conta, qual produto seu que você gostaria de automatizar? Aí ele colocou assim, não. Aí eu mandei só depois, aí a automação não continua, né? Então ele queria responder para saber se ia ter uma devolutiva e não teve.
E aí eu peguei e mandei pra ele depois uma mensagem: oi fulano, tudo bem? Legal ver que gestores de automação por aqui e tudo mais. Mas, seguinte, essa automação aqui ela só continua para quem é meu cliente. Então, não vai ter uma continuidade, mas você pelo menos já viu aqui e tal. Enfim, deu umas boas-vindas ali e tal. Só para ele entender. O Jess falou: parabéns, Jess, isso é muito top, recomendo demais. Cara, isso é muito bom, porque assim, a gente separa os curiosos de quem realmente vai comprar. E às vezes é isso, tá chegando muito curioso dentro da tua automação, e como você não tem essa diferenciação de quem é curioso e quem realmente vai comprar, acaba que fica muita gente pela metade porque é curioso. E aí você começa a fazer com que os curiosos tenham que falar alguma coisa pra você, porque eles acham que vai continuar a automação e no final não continua. Então assim, são testes e validações que a gente vai fazendo, mas é uma coisa que a gente pode colocar às vezes para esse tipo de pessoa que não responde. Porque às vezes o tipo de pessoa que não responde, ela só quer chegar até o final da tua automação para saber como é. E aí, se você tiver uma coisa que separe quem é curioso e quem realmente vai poder comprar o teu serviço, já diminui e já tira aqueles curiosos e já deixa melhor a tua automação, já deixa ela performando melhor para quem realmente tem interesse de comprar, tá? Então façam esse processo, é um processo que eu tô fazendo aqui, tô fazendo em alguns fluxos, não são em todos. Também não julgo porque já fiz. Não, e é tranquilo, gente, façam, não tem problema. Só que você, como empreendedora, você precisa também ter as métricas certinhas de quem realmente é a pessoa que vai comprar, tá? E às vezes ter isso facilita para você saber se a automação tá convertendo bem, se não tá, tá? Então, é um processo que vocês precisam ter idealizado, certo? E é isso, gente, ó. Oferta aberta, fica o diagnóstico, fica até uma horinha ali, por ali. E para quem estiver assistindo essa live, se vocês tiverem interesse, comentem D3X para vocês saberem um pouquinho mais da oferta do diagnóstico. Já eu quero saber se é para mim o diagnóstico. Comenta D3X, que eu vou falar com vocês lá no direct para saber se é o momento de vocês também, tá? E aguardem que virão mais aulas sobre esse tema. Colocamos um nome melhor que espiar, pesquisa de mercado. Exatamente. Exatamente. Mas aí tem como contornar, né? Obrigada, Thaís. Um beijo. Gente, ó, um beijo pra vocês. É que tem muita mensagem chegando no WhatsApp. Calma aí, pronto. Um beijo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que tenha sido válido pra vocês. Não vai ficar salva, tá? Mas depois eu vou ver uma outra forminha ali de liberar pra você essa aula, porque eu sei que realmente vai ser muito válido. A Tami e a Thaís, uma das melhores clientes aí. Gente, um beijo, tchau, tchau e um bom final de semana.